Um outro regime cambial possível é câmbio flutuante. Bom, o câmbio flutuante, ele, como o próprio nome diz, né, ele flutua pelas leis da oferta e demanda. Então ele pode estar alto, pode estar baixo, varia de um dia para o outro, às vezes varia pouco, às vezes varia muito. As leis da oferta e demanda que prevalecem. O Banco Central não vai tentar fixar esse valor na taxa de câmbio. Mas vamos pensar o seguinte: o Banco Central atualmente usa câmbio flutuante. Isso desde janeiro de 98. E possivelmente continuará usando, e grande parte dos países o fazem. O Banco Central intervém nesse mercado? Vocês já ouviram falar alguma coisa do Banco Central intervir? Ou deixa as coisas acontecerem? O Banco Central vendeu dólares, ou em épocas de abundância, que há muitos anos a gente não tem, o Banco Central comprou dólares, né? Há 10 anos ele fazia isso. Sim, o Banco Central intervém. Com que intuito ele intervém? Ele intervém, teoricamente, no intuito de evitar grande volatilidade, tecnicamente um desvio padrão elevado, grandes variações no dólar. Então, se o dólar está subindo em demasia, num determinado dia, ele intervém, né? Mas ele não impede a alta, ele impede as grandes variações, né? Pode ter alta, pode ter queda, mas evitar um desvio padrão, né? Um desvio da média, digamos assim, dessa linha de tendência muito elevado. Nós denominamos esse regime de flutuação suja, ou dirt floating. Por que flutuação suja? Flutua pelas leis da oferta e demanda, mas o Banco Central está ali, né? Está ali para evitar que essa flutuação fique com uma variação muito grande. Qual seria a outra possibilidade? O Banco Central não intervir de forma alguma. Essa é a flutuação limpa. Aí o próprio mercado define qual que é a taxa de câmbio. É muito raro algum país usar flutuação limpa, porque a taxa de câmbio ela tem muita implicação importante. Então você não pode deixar à mercê das altas e baixas do mercado, que são muito frequentes e muito intensas, visto os impactos que tanto um dólar muito baixo, quanto um dólar muito alto, quanto um dólar muito volátil geram. Normalmente são impactos negativos. Então a gente tem a flutuação limpa como um estudo teórico, né? O mercado, pelas leis de oferta e demanda, determina o valor do dólar, mas temos uma opção em que o Banco Central atenua, ele arrefece esses movimentos, intervindo, mas sem fixar. É um meio termo aí, que é a flutuação suja, né? Que nós usamos atualmente. Eu disse que o Banco Central, né, oficialmente, ele intervém para evitar volatilidade. Mas na prática, a gente vê que em alguns momentos ele intervém para evitar não só a volatilidade, mas uma escalada do dólar para patamares muito altos, assim como há 10 anos, há 8 anos, o Banco Central interveio N vezes para evitar uma queda muito acentuada do dólar. A gente teve o programa de expansão monetária norte-americano a partir de 2008, chamado Quantitative Easing, né, QE ou QE, né, lembra até a fruta quando você pronuncia QE em inglês, que foi seguido por programas similares no Bank of Japan, Banco Central Japonês, no BCE, Banco Central Europeu, lá em Bruxelas. Os principais bancos internacionais entraram numa prática de elevar a oferta monetária para mitigar os efeitos da crise financeira, crise do subprime, e daí, né, houve uma expansão de liquidez internacional, o dólar muito abundante especificamente, que é a nossa moeda de referência, começou a afundar. Em 2011, se eu não estiver enganado especificamente com o ano, mas o dólar estava 1,60. E ali o Banco Central começou
a comprar com frequência o dólar para evitar uma queda muito acentuada. Daí termos uma das maiores reservas internacionais do mundo hoje, entre 350 e 400 bilhões de dólares, uma das 5 maiores ou 6 maiores do mundo, fruto dessas compras de dólares que foram realizadas ali nesse momento de elevada liquidez internacional, e também o Brasil estava numa situação muito boa, né? As expectativas aqui eram positivas, diferente das atuais, e fez com que a nossa moeda começasse a se valorizar, valorizar, valorizar. Mas qual o problema do real ficar valorizado? Assim como indago, qual o problema do real ficar desvalorizado? Então vamos tentar olhar essas consequências no vídeo seguinte.